Ok, amados, convido os amados que ainda não abriram a palavra do Senhor, possam abrir no texto aí exposto, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Obrigado, irmão Aloysio, pela leitura inicial que nos fez nesse texto. Diante do que muitos dizem, mais ainda diante do que alguns pensam, as pessoas estão divididas pela influência que rege seus corações. Diante do que muitos dizem, diante do que muitos pensam, a verdade é que as pessoas, de modo geral, elas estão divididas pela força e pelo que rege seus corações. Ainda que diante de muitas oportunidades ou a falta destas, acreditamos que a vida ela não é ditada pelo que nós temos ou não temos. A vida é ditada por aquilo que nos influencia interiormente. E a palavra de Deus nessa noite vai de uma forma muito clara, contundente, desvendar os nossos olhos de que as pessoas elas não seguem a vida pelo que elas têm. As pessoas não seguem a vida pelo que elas possuem, ainda que isso seja muito forte, como impressão, mas é uma falsa impressão. As pessoas vivem pelo que as influencia em seus corações. E o apóstolo Paulo, diante de uma cidade muito importante, Éfeso, uma cidade rica, uma cidade influente e poderosa, uma cidade em que as pessoas tinham a fama como uma busca maior, onde muitos ali eram adoradores e seguidores da grande deusa Diana. Paulo então, ele movido por Deus e pelo Espírito de Deus, ele confronta aquela realidade dizendo que aquelas pessoas não eram motivadas pelo que possuíam de material, mas pelo que elas tinham em seus corações. E Paulo aqui as divide entre aquelas que são influenciadas por Deus e aquelas que são guiadas por uma influência maligna. Então só há duas formas das pessoas hoje e sempre viver. Ou as pessoas estão sendo, queridos, influenciadas por Deus, ou a influência da vida delas é o próprio Satanás que faz. O apóstolo Paulo vai nos ensinar então através desse tema, vivendo através da graça, certamente pela influência de Deus, e não mais através da ira. Como então Paulo nos ajuda a ver esse quadro drástico, mas diante dessa catástrofe, vamos dizer assim, humana e universal, como é possível perceber a graça de Deus? Como é possível perceber o agir de Deus? Acompanhe comigo em sua Bíblia, abra sua Bíblia. É muito importante que você verifique se o que o pastor nessa noite está pregando é o que a sua Bíblia confirma. Muito importante você ter a palavra de Deus em sua mão. Diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, note bem, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo nos apresenta aqui uma realidade que ou você está vivendo pela graça ou você está vivendo através da ira de Deus. E a primeira verdade então que Paulo apresenta acerca de quem vive pela graça e não pela ira de Deus, este é o contraste, é que as pessoas que vivem pela graça vivem mediante o chamado de Deus em suas vidas. Diz aqui: Ele vos deu vida. Há uma ação de Deus, há uma interrupção de Deus clara e direta sobre o curso e sobre a vida das pessoas.
Ele aqui é Deus como contraponto à naturalidade, à vida natural das pessoas. Então alguém que está vivendo pela graça, na verdade ela está vivendo através desse chamado. Ele vos deu vida, Ele vos chamou a vida, é a melhor expressão. Ele vos chamou a vida. E por que Ele vos chamou a vida? Porque Paulo apresenta o estado natural destas pessoas. Paulo apresenta o estado espiritual destas pessoas. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A ação restauradora continua e permanece sempre nas mãos de Deus. Só há uma forma de uma pessoa ser restaurada, só há uma forma da pessoa ter a sua vida mudada. Não é pela condição exterior, não é pelo seu status, não é pela sua fama, não é pelo que ela busca ou pensa. A mudança, a restauração, segundo Paulo aqui nos apresenta, só pode vir através de Deus, da interferência de Deus na minha e na sua vida. O chamado divino, o chamado que é único, e mais ainda o chamado que vai mudar o curso da história. Ou seja, aqui nós podemos fazer alusão à força do homem de mudar o curso de alguns rios. O homem pode fazer isso, pela tecnologia, pela força, pelo maquinário que ele dispõe. Ele é capaz de mudar o curso de um grande rio. Grandes rios tiveram seu curso natural mudado, mas os homens não podem mudar o curso das correntes marítimas. Os homens não podem mudar o curso das correntes oceânicas. Não podem fazer isso. Os homens não podem mudar o curso dos ventos. E não só o curso das correntes marítimas e oceânicas. O homem não pode mudar o curso dos ventos, mas o homem também não pode mudar o curso da sua vida. Por mais que este se esforce, só há uma forma do curso da vida ser mudado, é quando Deus então interrompe este curso, chamando-o à vida. Então quem vive pela graça agora entende que Deus atuou misericordiosamente na sua vida e mudou o curso da vida. Ou seja, sem chamado o curso é de morte. Diz aqui, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele mostra então como este curso ele segue, como o curso da morte então no mundo, diante das pessoas, ele se apresenta. Acompanhe aí: no qual andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Sobre os filhos da desobediência. E ele continua, verso 3: entre os quais também todos nós. Paulo está incluído aqui, ele está fazendo também referência aos judeus, todos nós, judeus também convertidos, alcançados por Cristo. Então Paulo está falando a uma igreja gentílica e uma igreja também de judeus convertidos ao cristianismo. E ele diz: do qual todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha aqui, meu amado, o curso da vida, o curso da morte, como ele se apresenta: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, a conclusão óbvia, filhos da ira, como também os demais. As pessoas que vivem debaixo de uma influência maligna, que Paulo diz aqui, ele cita, segundo o espírito que agora atua os filhos da desobediência. Ele não denomina quem, mas nós já sabemos de quem Paulo está se referindo. Ele está se referindo ao próprio Satanás, que não só naquela cidade inspirava a adoração e a idolatria a Diana, mas em todo e em qualquer lugar Satanás está inspirando as pessoas a estarem adorando alguma coisa no lugar de Deus. Está adorando alguém no lugar de Deus, ou adorando até mesmo um estilo de vida, um modo de vida no lugar de Deus. E essas pessoas são então influenciadas pelo Espírito que agora atua sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Então, quando você ver uma pessoa em desobediência a Deus,
Por que essa pessoa está desobedecendo a Deus? Porque Paulo aqui nos mostra que essa pessoa está sob uma influência. Então aquelas pessoas que dizem, eu não quero ter uma influência de Deus na minha vida, achando que elas podem seguir a vida sem influência, sem estarem isentas, elas não podem viver. Ninguém vive sem uma influência. Essa é uma verdade. Ou você vive sob a influência de Deus, ou você está vivendo sob a influência de Satanás. O texto é muito claro. Ele não tem o propósito de nos enganar quanto à nossa realidade de vida e quanto à realidade de vida de pessoas que não têm Deus. E de uma forma prática, clara, como é que essas pessoas vivem? Então ele apresenta aqui, vivendo em desobediência. E vivendo em desobediência, eles são filhos da desobediência. Sendo filhos da desobediência, como eles regem suas vidas? Fazem a vontade da carne, verso 3, fazem a vontade dos pensamentos, fazem as inclinações do que vem à mente, por conta da sua natureza pecaminosa. A palavra que Paulo usa aqui para estas pessoas é necros, morto. O termo aqui é necros, de onde vem então a nossa necromancia, necromante, morto, estudo de mortos, prática então de coisas assim, que muitos adotam erroneamente. Então a descrição aqui, as pessoas estão mortas. Você já viu aquele meme que tem nas redes sociais, no Facebook principalmente? Acho que é Bruce Willis perguntando a uma criança o que é que você vê. Aí a criança está com um lençol assim, eu esqueci o nome dela, é de um filme, foi baseado num filme. O que é que você vê? Ela disse, eu vejo isso ou aquilo. Já viu esse memezinho nas redes sociais? Se perguntassem para Paulo, o que é que você vê? Ele responderia, eu vejo pessoas mortas andando. Foi isso que perguntaram a Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, certa vez perguntaram, o que é que você vê? O Spurgeon disse, eu vejo pessoas mortas andando por aí. Pessoas mortas porque são filhos da ira. Pessoas mortas porque vivem segundo a inclinação da carne. Pessoas mortas porque vivem como filhos da desobediência e não da obediência. Pessoas mortas porque vivem sob a influência da potestade do ar, do Espírito que agora atua sobre os filhos que lhe pertencem. Ser chamado por Deus é ser chamado a viver de uma condição morta. Ser chamado por Deus é deixar de viver em desobediência. Isso tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a nossa vida. Ou seja, ao invés de você estar vivendo, tendo um gerenciamento de uma influência maligna, você está agora vivendo sobre uma influência bendita, uma influência de Deus. Então, ou as pessoas estão vivendo no mundo sobre uma influência do bem, uma influência de Deus, uma influência positiva, ou as pessoas estão vivendo no mundo debaixo de uma influência maligna, negativa e para o mal. O mundo se divide e as ações das pessoas se dividem assim, de um e outro lado. Você tem acompanhado o grande boato, o grande alvoroço que tem ocorrido nesses últimos 2 dias, lá na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, por causa de uma publicação da Marvel, uma publicação que expressa algo que afronta Deus, porque afronta a sua palavra, afronta o que é comum, afronta a família, afronta a vida de nossos filhos e crianças. Mas de um lado você tem quem defende, e do outro lado você tem quem condena. Ou você está de um lado ou de outro, através do seu posicionamento, através de suas ações, através dos seus pensamentos. Então, de alguma forma as pessoas estão sendo gerenciadas. Você está vivendo, meu amado, nesta noite, por alguma influência, ainda que você negue,
Ainda que você diga: não, pastor, quem decide as coisas sou eu. Não é, você não está decidindo por você mesmo, você está decidindo por alguma influência. Nós podemos então entender que o chamado de Deus, ele remove a pessoa do que é comum a todos. Quando Paulo diz aqui, ele vos deu vida, Paulo então está tirando aqui algumas pessoas do que é comum, tirando aqui algumas pessoas de um curso em que a maioria está seguindo naturalmente, está tirando essas pessoas para um curso contrário, uma vida contrária. E ele diz aqui: ele vos deu vida. Então, o chamado de Deus remove a pessoa do que é comum a todos, de fazerem o que quer. Não é algo bom na vida a pessoa dizer: eu faço o que quero. Para um crente, isso jamais deveria existir em seus lábios. Quando há essa expressão na minha vida, na sua vida: ó, eu faço o que eu quero, primeiro você entenda que essa é uma decisão muito perigosa, e que a tendência dessa decisão é fazer o que é errado. E quando você diz: eu faço o que quero, pense bem por qual influência você está dizendo isso. Então, quando Paulo diz aqui, segundo o que elas pensam, segundo a sua vontade, segundo a carne e seus pensamentos, é esta expressão popular que nós dizemos: eu faço o que eu quero. Ariano Suassuna, uma certa vez, quando vivo, ele disse numa palestra que ele conheceu uma senhora, e essa senhora, ela está tão empolgada porque os seus filhos tinham ido à Disney. Eu acho que você já percebeu, já deve ter conhecido essa aula de Ariano Suassuna. E ele disse que essa mulher só falava em riqueza, só falava em grandeza. E ela disse: só porque nós fomos à Disney, eu e meus filhos, você já foi para a Disney? E ele disse que essa pergunta o colocou da seguinte forma: o mundo está dividido entre quem foi à Disney e quem não foi à Disney. E ele não tinha ido à Disney, e ele tinha agora que dizer para aquela mulher: não, eu não fui. E algumas pessoas estão achando que o que divide o mundo é o que elas fazem. O que divide o mundo é uma experiência de vida que ela teve. E agora pronto, se ninguém mais tiver aquela experiência, pronto, você não está vivendo. Parece aqui que Deus está dizendo para nós: olha, melhor do que ir à Disney é você ter o chamado de Deus sobre a sua vida. Irmãos, esse texto, para nós que somos crentes, para nós que um dia fizemos parte do mundo, para nós que um dia vivíamos segundo as nossas inclinações, para nós que éramos influenciados não por Deus, esse texto ele é muito claro de que nós não podemos voltar atrás, de que o caminho não é para trás, de que o caminho é para frente, de que o caminho não é para o mundo, de que o caminho é para Deus. Então, se de alguma forma você está sendo influenciado, seduzido, namorado a pensar o que é contrário ao que o texto está colocando aqui, o texto está nos dizendo que o pensamento não é olhar para trás, porque para trás você só vai encontrar morte e pessoas mortas andando. Aí você talvez se pergunte: mas pastor, como assim pessoas mortas andando? Irmãos, Paulo está falando de uma graça, a graça de Deus que interfere na vida. Mas eu quero que você entenda que a graça, ela se divide em duas formas. Existe a graça comum para justos e injustos, a graça comum que faz o sol nascer para todos, a graça comum que faz a chuva cair para todos e em todos os lugares, a graça comum que dá o fruto ao campo, que dá o alimento, a graça comum que concede a saúde para todas as pessoas. Isso é graça comum. Mas Paulo está dizendo que mesmo diante da graça comum há pessoas mortas espiritualmente. Mortas espiritualmente. Ou seja, você está vivendo na graça comum, mas você caminha para um fim trágico, um fim sem Deus. E dentro dessa graça comum há a graça especial de Deus. E a graça especial
se define em Deus agir por sua própria vontade, não influenciado por nada, mas Deus agir eletivamente, escolhendo, elegendo e tirando no meio de mortos pessoas para viver. E Deus continua sendo justo, porque quando Deus faz essa interferência, Deus, quando Ele age da sua graça comum para a sua graça particular, o que Ele encontra? Todos mortos. Ele não encontra ninguém no último suspiro. Ele não encontra ninguém arquejando, vamos dizer assim, cambaleando. Deus encontra todos mortos. E Ele então, de mortos, Ele chama para dar a vida. É isso que o texto está nos dizendo. Em segundo lugar, como viver através da graça de Deus e não mais viver através da ira. Em primeiro lugar, vivendo através do chamado divino. Em segundo lugar, vivendo através de fontes vivas, fontes renováveis. Nós vivemos num mundo em que tudo se procura renovar as coisas, reciclar, né? O mundo está apodrecido e apodrecendo a cada dia, e não dá mais para você estar usando as coisas e descartando e jogando, não, você tem que reciclar. E o que mais agora se procura são fontes renováveis, para ver então se consegue se resgatar, viver ainda neste mundo. E Paulo fala sobre fontes renováveis aqui, fontes que de fato são vivas. E ele diz, versículo 4, acompanhe em sua Bíblia: mas Deus, partícula contrária ao que vinha dizendo, ele está dizendo, mas ele muda aqui o cenário, ele vai mudar de mundo de mortos para mundo de vivos. Paulo consegue visualizar dois mundos aqui, um mundo físico e um mundo espiritual, mas ele vai mais além, ele consegue ver um mundo de mortos e um mundo de vivos, e ele vai agora chamar a atenção para esse mundo de vivos. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui é a razão, aqui é a motivação que levou Deus a agir na minha e na sua vida. E o que leva Deus a agir na vida de uma pessoa está aqui no versículo 4. Deus, sendo rico e misericordioso, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, olha que Paulo diz, nós também, nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então ele diz, pela graça sois salvos. Ele gosta muito dessa frase. Ele vai repetir do verso 8 também, pela graça sois salvos. Porque as pessoas querem então julgar o ato de Deus de escolher. Por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? E aí, quando elas fazem essa pergunta, quando elas indagam Deus, elas estão olhando para si, para os seus valores, para alguma coisa que elas consideram de bom e que Deus então não viu, deixou de ver, e que Deus é injusto porque viu algo além. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. E a prova que Deus não faz acepção de pessoas é que Paulo está aqui dizendo, nós também estávamos mortos. Ou seja, como um mundo morto, nós também estávamos nele. E se agora nós não mais estamos, foi por conta da misericórdia de Deus. Ele não viu nada em nós, Ele não viu nada em você, Ele não viu nada em mim, Ele não vê nada em ninguém, porque todos são mortos. Mas Ele viu a si próprio. A partir então do verso 4, Paulo vai nos apresentar a dinâmica desse chamado, como Deus, Ele age misericordiosamente, Ele age em amor, e neste sentido Ele nos alcança. Então, o que motivou o Senhor? Primeira coisa, não foi o que de bom Ele nos viu. Então Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele não vê nada bom em ninguém. Esta semana eu estive com uma senhora lá perto lá de casa, e eu fui comprar alguma coisa, e ela disse, pastor, o que é que se faz para ganhar o céu?
Eu disse: nada. Nada. O céu não é ganho por esforços humanos. Não, e o que eu faço de bom? Isso não vale. Não vale o que ninguém faz de bom, não vale. Porque se o céu fosse definido pelo que nós fazemos de bom, o céu seria uma extensão deste mundo. Lá teria pessoas ricas e pobres. Lá teria divisão de pessoas, uns mais altos, outros menos. E o céu, a Bíblia diz que há igualdade. Então nada do que nós fazemos aqui vale como regra para lá, a não ser uma coisa: reconhecer sobre a sua vida a obra redentora de Cristo Jesus, confessar os seus pecados a Cristo Jesus. E essa é a parte que os homens fogem, que os homens não querem, que os homens ignoram, porque eles não querem se reconhecer como falidos, eles não querem se reconhecer como miseráveis, eles querem que Deus os escolha pelos seus méritos. Mas olha só, Paulo diz que estavam mortos, Paulo diz que eles estavam em desobediência, Paulo diz que eles eram influenciados pelo espírito que agora atua, e aí Satanás. Então não há nada de bom que Deus aproveite de quem está assim. Deus não aproveita nada disso. Deus não aproveita nada de Satanás, Deus não aproveita nada da morte, Deus não aproveita nada da miséria, Deus não aproveita nada da desobediência. É por isso que Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é trazendo de trás, trazendo do passado algo que você vai consertar a sua vida. Você precisa entender, meu amado, que você deve deixar tudo lá atrás. Há certas coisas que não adianta nós carregarmos. Há certas coisas que não adianta nós estarmos agarrados a elas. Elas não batem com uma nova vida, elas não falam a nova vida, elas falam aquela vida, aquela velha atitude. Então, se você traz algo do passado para cá, se você está carregando alguma coisa de morto para cá, você tem que entender que Deus não quer isso da sua vida, porque Ele não aproveita nada do passado, nada da velha natureza. É por isso que Paulo começa dizendo que Deus é rico, Deus não precisa do seu esforço, Ele vai operar poderosamente da sua vida. Então Deus interrompe o nosso curso natural e Deus nos dá uma nova vida. E aí eu gostaria que você pudesse na sua Bíblia ver o capítulo 1, o verso 5, para que você entenda. O verso 4, mas Deus sendo rico, ele vai apontar esta riqueza para o que ele acabou de dizer no capítulo 1, versículo 5. Olha a riqueza de Deus: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de quê? De filhos. Olha, você tem aqui uma nova herança, uma nova filiação. Você não vive mais com a herança do seu pai passado, da sua vida passada. É uma nova vida, é uma nova aliança. Diz aqui: e nos adotou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Cristo aqui é o centro. E ele diz: segundo o quê? O beneplácito de sua vontade. Foi a vontade de Deus que o motivou. Aí veja o versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o que? Ele repete: o beneplácito que propuseram em quem? Em Cristo. Então Deus age movido pela sua própria vontade. Deus age movido pelo seu próprio querer, e não por qualquer outro fator externo, porque não há para Deus nada que se aproveite. É por isso que em 1 João 4,19, João diz: nós o amamos porque Ele nos amou
Sempre é a ação de Deus na vida. Sempre o primeiro passo a quem dá é Deus. Sempre a primeira ação quem faz é Deus. Nós fazemos depois dele. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez isso mesmo você não valendo nada. Você não vale nada, não valia nada, eu não valia nada, mas Deus quis dar um preço à nossa vida. Ele quis dar valor à nossa vida. Então Deus decide nos alcançar, não dando o que merecemos. Misericórdia é isso. O que é misericórdia? Eu sempre falo, quando estou no discipulado, naquela palha de aço que nós compramos no supermercado, com o nome Assolan. Já lembra? Assolan. Aço e lã. Aqui é uma boa ilustração, limitada, claro, para a misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele não nos dá o que nós merecemos. O que é que nós merecemos? Castigo, ira, inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com amor porque nos amou, Ele não nos dá o que nós merecemos. Merecemos o castigo, mas Ele nos dá o seu amor. Mas Deus vai além. Deus sempre mostra o além. Deus decide também nos alcançar, nos dando o que nós não merecemos. Ele não nos dá o que merecemos e nos dá o que não merecemos. Ao invés de castigo, Ele nos dá a sua misericórdia. E nós não merecemos mais nada, mas Ele nos dá o seu amor. O seu amor como filhos. Deus não tem primos, Deus tem filhos. Ele quer que você seja seu filho. E a humanidade aqui se divide em quem é filho e quem não é filho. As pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Não é isso que o texto está dizendo, não. Pessoas são mortas, criaturas mortas. Filho é só quem Deus, segundo o beneplácito de sua vontade, adota como filho. Porque se Deus não o adotar como filho, ele continua morto, ainda que andando por aí afora. Então, você não merecia viver, mas Deus te trouxe a vida mediante e através do Senhor Jesus Cristo. Ele continua, versículo 5: e estando nós na condição mortos, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele continua, versículo 6: e não só vida, não só a graça, mas ele deu algo mais. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Como quem pertence a Deus só ganha, e quem não pertence só perde. Olha o que Paulo coloca aqui como aditivo no verso 6. Não somente nos deu a vida, estando nós mortos, não somente através de Cristo, mas ele diz, e juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez o quê? O que é que diz na sua Bíblia? Não estou ouvindo. O que é que diz? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que lugar é esse, pastor? Eu saio de uma sepultura para sentar nos lugares altos. Olha a mudança de vida. Olha a transformação de morto para vivo e de uma sepultura para sentar nos lugares altos. Que lugar alto é este? Capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, do mesmo jeito que ele diz aqui no versículo 5:
nos ressuscitando, ele diz, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar onde? À sua direita nos lugares. Irmãos, onde é que nós vamos sentar? Ou melhor, onde é que posicionalmente, potencialmente, nós já estamos sentados? Ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Deixamos esse mundo não para viver nos subúrbios do céu. Deixamos esse mundo não para viver na periferia do céu. Deixamos este mundo para viver nos lugares altos, nos lugares celestiais, onde Cristo está. Porque com Cristo nós somos co-herdeiros, porque Cristo ele é herdeiro de todas as coisas. E o patamar aqui é, se ele é herdeiro, nós somos com ele, olha aqui, nem aqui e nem aqui. Se Cristo é herdeiro de todas as coisas, com Cristo, e Paulo sempre está usando com, ou em Cristo, co-herdeiros. Como as coisas vão mudar daqui a pouco. O que nós podemos esperar é tudo de bom, porque nós já temos tudo de bom, já somos, posicionalmente e potencialmente já somos, uma vez que Ele nos chamou. O que falta agora é o que diz o verso 7, para mostrar, aqui é a cronologia das coisas, aqui é a cronologia do desenvolvimento da vontade de Deus enquanto nós estamos aqui. Por que é que Ele já nos leva para lá? Porque há um propósito de Deus, da sua glória, de ainda esclarecer ao mundo caído, ao mundo morto, ao mundo necros, ao mundo que está sob a influência maligna. Versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. A ideia é, olhem eles aqui, é Deus tomando o mundo e dizendo, olhem o que eu fiz na vida deles. Olha o que eu fiz na vida deles. Deus vai dar um testemunho através das nossas vidas, através de mim e através de você, porque Deus quer fazer isso. Ele nos decide alcançar por sua misericórdia. Então, estar com Deus, pertencer a Deus, é de fato o que importa nesta vida. Você que busca qualquer coisa, avalie seus valores. Você que busca em favor de alguma coisa, você que anda buscando alguma coisa, reavalie isso daí. Talvez você não esteja pensando em Deus. Talvez você não esteja vivendo sob a influência de Deus. E Paulo nos traz esse texto, irmãos, para nós refletirmos. O mundo segue este curso. Que curso eu estou seguindo? Você sai do geral para o particular. Você está vendo as pessoas andando e você para e pensa até que ponto você tem andado com elas. É como uma música satânica que tem aí. Boi, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Você sabia que essa música ela é satânica, ela é inspirada realmente no satanismo, na marca do inimigo sobre aqueles que lhe pertencem. É vida de gado,
povo marcado, povo feliz. A felicidade desse mundo constitui inimizade contra Deus. A felicidade desse mundo não bate com a felicidade do céu. A felicidade desse mundo ela é carnal, maligna, efêmera, egoísta. É uma felicidade deturpada. É uma felicidade maligna. E quem busca a felicidade desse mundo vai viver infeliz por toda a eternidade. Continuando para nós encerrarmos, ele diz, verso 8: pela graça sois salvos. Pela graça. E olha a maneira de quem vive com esse entendimento: mediante a fé. Não é a sua fé pessoal, não é a sua devoção, mas a devoção que é proveniente dessa graça. A fé aqui é a fé da graça, e a fé da graça é a fé da palavra de Deus, do poder da palavra que te tirou de um morto para te tornar vivo. É a fé do ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé que dá vida, a fé do qual Jesus, em muitos momentos, diz: levanta, como disse aquela menina, levanta, menina. Como disse ao filho da viúva de Naim: levanta. Como disse a Lázaro: levanta. E como diz a todos: levanta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa palavra de poder, essa palavra que te tira de um curso de uma vida e que te faz ser convencido que esse caminho não vai dar em nada, que esse caminho é um caminho perigoso, esse é um caminho de morte. Então Deus decide nos posicionar além dos lugares altos, mas também nos trazer uma qualidade de vida. E aqui, terceiro lugar, para nós encerrarmos: quem vive então através da graça, vive pelo chamado divino. Quem vive através da graça e não da ira, vive através de fontes renováveis, a misericórdia e o amor de Deus. E quem vive através da graça e não da ira, vive não mais de obras fraudulentas, mas através das obras que Deus preparou. Que tipo de obra você carrega na sua vida? Ele diz no verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, ele apresenta então as obras fraudulentas, as obras que as pessoas dizem que por essas obras elas merecem o céu. Por essas obras, eu escuto muito: que Deus deu um bom lugar para ele porque ele era uma pessoa boa, que Deus deu um bom lugar para ela porque ela era uma pessoa boa. Ou seja, está dizendo que o resultado lá é pelo que ela fez aqui. Só que Paulo anula essa visão. Paulo diz que nada vale, essas obras são obras fraudulentas. Ele diz: não de obras para que ninguém se avalie, para que ninguém se glorie. Então verso 10: pois somos, Paulo já tem como certo isso, uma nova vida, aquele que vive pela graça, pelo chamado, pelas fontes renováveis, e não vive mais de fonte de obras fraudulentas. Ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para, não das, mas para as boas obras, as quais essas obras, diz, preparou de antemão para que andássemos nelas. Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras testificam quem é salvo. Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras dizem quem é salvo. As obras não fraudulentas, obras não que desviam da obra redentora de Cristo, mas obras que confirmam a redenção de Cristo, o seu derramar do seu sangue. As obras fraudulentas aqui tiram as pessoas
do olhar correto, da direção correta e da pessoa correta, não por obras de justiça praticadas por vós, mas segundo o lavai de Deus. Obra que Deus já preparou, meu amado. Sua vida já foi planejada por Deus. Seu modo de viver já foi planejado por Deus. Você não tem que criar novo viver e nova prática de vida, não. Sua vida, seu modo de agir, seu modo de viver já foi preparado por Deus. Ele diz aqui, verso 10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Quem preparou foi Deus, não fui eu nem você. Enquanto as pessoas estão preparando o caminho, Deus está dizendo: mas ninguém prepara o caminho, sou eu que preparo o caminho. Você está preparando o caminho para onde? Para o céu? Deixe disso. Ninguém prepara o caminho para o céu. Quem prepara o caminho sou eu. Eu que preparo o caminho através do meu Filho Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vai não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir a Deus tem que ir a Jesus. Para ir a Deus não é por qualquer outro não. Porque Paulo fala em Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se você errar com Cristo, você errou tudo. Se você errar com Cristo, você pode ter acertado em tudo, você errou tudo. Se você acertou com Cristo, você pode até errar algumas coisas, não deveria, mas você pode até errar, e é possível que você erre em algumas coisas, mas por você virar acertado com Cristo, você acertou tudo. Pense nisso. Convido os irmãos a curvarem suas cabeças. Vamos falar com Deus.